O Brasil perdeu, fazer o quê, né? Vida que segue. Agora é a gente focar nas coisas que realmente interessam no nosso país, né? Não que o futebol seja errado, a gente não possa ter esse momento, né, de entretenimento. Eu acho que é a única vez que o Brasil realmente se reúne as pessoas sem discussões, porque quando chega a época de política, cada um fica de um lado, né, e outro fica de outro. Geralmente tem briga na família, briga entre amigos e tudo mais. E a Copa é um momento assim que todo mundo se reúne para torcer pro Brasil. Já não tem essa questão de esquerda, de direita, meio que todo mundo se reúne com o único propósito, torcer, né? Agora que a Copa acabou, vai voltar as rivalidades, vai voltar o mundo a funcionar, né? Porque a gente sabe que o mundo ele funciona de uma forma diferente quando tem uma Copa do Mundo, porque o Brasil ele é considerado país de futebol, né? Então quem trabalha ganha folga, sai mais cedo. Eu acho que quem é CLT odiou o Brasil ter perdido, porque tinha a deixa de sair mais cedo, né, do trabalho quando tem jogo, né? E gente, o Brasil, infelizmente, ele não é mais da forma que já foi um dia, né? Os homens de antigamente da seleção, você via que eles tinham muita força de vontade, assim, muita garra mesmo, ia pra cima e dava sangue mesmo nos jogos e tudo mais. Infelizmente a gente não vê mais isso nos jogadores. Infelizmente a gente só vê mídia. A maioria dos jogadores hoje é mídia. Eles são convocados por mídia, não é por futebol porque joga. Porque assim, eu já vi muitos jogadores que jogam muito mais do que esses que foram convocados para a seleção. Só que eles não têm mídia. Eles não têm propaganda, entendeu? Então acaba que não são requisitados, entendeu? Então assim, eu acho que a seleção deveria dar oportunidade para jogadores que quer realmente fazer valer a pena, que às vezes não tem tanta mídia, não tem tanta propaganda em cima deles e tudo mais. Só que a gente sabe que a CBF, assim, a seleção brasileira, ela também vive disso, ela vive também de grana, né? Então não é só desse futebol que vive uma seleção. Quando o Brasil perdeu agora, eu vi nos comentários na Casa da TV que o pessoal estava dizendo que a CBF se vendeu, né? E, enfim, vai perder a Copa. Tem umas teorias das conspirações que algumas pessoas têm aí, né? De que a seleção perdeu de propósito porque foi comprada por alguma coisa. Eu não acho que seja isso, gente. Eu acho que realmente tá faltando jogador de qualidade no Brasil. Eu acho que essa que é a verdade. Tá faltando jogador de qualidade, jogador raiz, jogador que tem, assim, realmente amor pela camisa. Porque não adianta só jogar, você tem que ter amor pela camisa. E você via que os jogadores de antigamente, eles tinham amor pela camisa. Eles realmente faziam valer, eles não caíam por qualquer coisa, eles não pediam substituição por qualquer coisa. Você via, assim, muita força de vontade neles. Eu até comentei num vídeo anterior de que eu percebi essa força de vontade ainda no Vinícius Júnior. No Vinícius Júnior eu ainda consigo perceber que ele realmente tem essa força de vontade, quando a seleção tava fraca, assim, no jogo e tudo mais, ele teve um momento que ele chamou, assim, a torcida pra vibrar, né, pra se emocionar ali, pra participar. Mas, assim, tirando ele e o Neymar, que fez uma diferençazinha no final do jogo, né, de resto, a seleção precisa melhorar muito, entendeu? E eu acho que, falando de solução, né, eu acho que a solução realmente é trocar os jogadores a cada 4 anos. Dar oportunidade para jogadores que realmente tenham amor pela camisa e tudo mais. O Endrick, gente, ele joga bem e tudo mais, só que assim, ele tava muito nervoso. Eu percebi isso. Que ele perdeu aquela grande oportunidade no jogo por afobamento. Porque se ele tivesse driblado, realmente tinha espaço para ele driblar tranquilo o goleiro, e um pouquinho mais pra frente e chutar, ele tinha feito gol. Tinha feito gol. Só que eu acho que tinha uma certa pressão também em cima do Endrick, né? Porque é a primeira vez que ele tá jogando, tava jogando pela seleção brasileira, né? Uma primeira Copa do Mundo. Ele é um rapaz muito novo. Então, assim, eu imagino a pressão psicológica que ele tava sofrendo pra fazer a diferença. Até porque o pessoal fez muito meme em torno dele. O Ancelotti não queria colocar ele por achar justamente que ele é um menino inexperiente. Não por eu não, talvez, acreditar que ele não fizesse um gol. Mas pela questão da inexperiência dele, né? E aí, eu acho que muita gente, ele vendo, talvez aposta que ele tem rede social, né? Então ele via os memes das pessoas dizendo assim que o técnico queria colocar ele e tudo mais, e não sei o quê. E o povo dizendo, coloca o Endrick que vai ter diferença, coloca o Endrick que ele vai fazer gol e tal. E ele é um menino novo, gente, entendeu? Menino novo, ótimo jogador e tudo mais, porque tá na Europa. Porém, uma Copa do Mundo tem a pressão de uma Copa do Mundo.
por mais que o cara seja um bom jogador, tem a questão psicológica. Então, eu até falei um pouco pesado a respeito dos jogadores no outro vídeo, mas aqui eu também, nesse vídeo, eu preciso reconhecer a questão psicológica, né, gente? Porque por mais que você tenha uma excelente qualidade em campo, o psicológico é uma coisa que pega muito no jogo também. Então, os jogadores, eles têm que ter um bom preparo psicológico, eles têm que ali ter uma noção do que é que espera eles num jogo e eles estarem bem preparados para um jogo, né? Então, assim, não é algo simples, né? Vou entrar no campo, simplesmente fazer gol, não, né? É uma Copa do Mundo e tem essa questão do peso de ser uma Copa do Mundo. Mas eu acredito que o Brasil realmente tem muito a melhorar. Os jogadores têm que ser selecionados mais pela qualidade, menos por mídia. Eu entendo que a CBF ganha por essa questão de patrocínio e tudo mais. Porém, eu acho que a oportunidade do Brasil realmente ter a chance no Hexa é realmente selecionar pela qualidade de jogadores e não somente pela mídia. É a oportunidade que o Brasil tem de fazer a diferença. E assim, eu ainda gostei do resultado do jogo do Brasil ter perdido 2-1, porque assim, é melhor perder de 2-1 do que ser massacrado que nem o Brasil foi pela Alemanha, né? 2014, assim, entrou pra história. Impossível aconteceu, assim, esquecer o que aconteceu em 2014, do 7-1. Então eu fico pensando, se o Brasil tivesse pegado a Argentina, tivesse pegado a França, gente, o Brasil ia sofrer muito mais. Então, por um lado, foi bom ter perdido para a Noruega 2-1 do que perder para a Argentina. Gente, já imaginou se o Brasil pega a Argentina e sofre tipo um massacre, assim, tipo 3, 4-1, 4-0, coisa assim. Gente, meu Deus do céu, também entrar para a história, porque assim, o Argentina a gente sabe que ele não perdoa país nenhum, né? E ele odeia o Brasil. Odeia. Eu não entendo gente que é brasileiro e torce pra gringo. Porque os argentinos não gostam de brasileiro coisa nenhuma. E a gente sabe muito bem disso, né? Que os argentinos chamam os brasileiros de macaco. Então, assim, você ser brasileiro e você torcer pra um país que odeia brasileiro e ainda chama os brasileiros de macaco, gente, sinceramente, é burrice. Não é inteligente, não. Você torcer pra um país desse. Então, assim, eu sou brasileira. Fiquei muito triste, lógico, com a derrota do Brasil, mas de forma nenhuma eu teria capacidade de torcer para a Argentina ou para qualquer outro país, porque simplesmente eu não tenho essa nacionalidade, entendeu? E eu sei que é difícil ser patriota com o Brasil, com tanto de imposto que a gente tem para pagar, com a situação econômica que a gente vive do país, é complicado, mas se tratando de jogo, se tratando de Copa do Mundo, a gente tem que ter, pelo menos nesse momento, um pouquinho de dignidade, né? E torcer pelo nosso país. E quando o Brasil sofre uma derrota, a gente diz, nunca mais eu torço. Eu disse isso em 2022, que eu nunca mais ia torcer pro Brasil. Mas eu menti. Por quê? Porque esse ano eu torci de novo, esse ano eu vesti camisa, esse ano eu... eu acho engraçado o meu marido. Ele já tava tão garantido que o Brasil ia perder que ele não quis nem comprar camisa. Ele disse, essa seleção aí não vai pra frente não e tal. Eu digo, calma, rapaz, não pense negativo, né? Eu comprei uma camisa, minha mãe tinha comprado uma camisa pro meu filho, inclusive a primeira Copa do meu filho, do mundo, e aí ela comprou um casaquinho do Brasil, uma camisa do Brasil, coisa mais fofa, ficou nele. E aí eu pensei, não, vamos tirar uma foto, né, nós três, com a camisa da seleção. Então eu falei pro meu marido, compra uma camisa da seleção, porque nós três tiramos foto, só que ele tava tão desanimado, tão na certeza que o Brasil ia perder, que ele não quis comprar. E eu disse a ele, mas mesmo que o Brasil perca, você, tendo a camisa da seleção, você vai continuar usando. Você não vai jogar a camisa fora porque o Brasil perdeu a Copa do Mundo. Você pode continuar usando a camisa normal, no dia a dia. E aí ele disse não, não e tal, e acabou que realmente ele não comprou. E a gente não tirou a foto. Mas tá tudo bem, enfim, né? Respeitar a vontade dele, que não quis comprar a camisa da seleção, não se importou com isso, né? Tava desgostoso da seleção brasileira, eu entendo também o lado dele. Eu queria ter tirado a foto, pelo menos para deixar lembrar essa primeira Copa do meu filho, mas tá tudo bem. Inventei de fazer mêsversário pro meu filho, para em 10 meses. Não continuei, faltando 2 meses para acabar o mêsversário dele, pra ele fazer 1 ano, e agora ele já fez 11 meses. Enfim, né, gente? É sobre isso. Essa é a minha opinião sobre a seleção brasileira. Vamos continuar sonhando com o Hexa, né? Mas uma coisa que eu digo pra vocês, eu não acredito nessa atual seleção de agora. Se for a mesma daqui 2030, sendo sincero com vocês, eu não acredito que a gente tenha possibilidade, não. Infelizmente.
Mas é isso, minha perspectiva. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e um beijo.